Vascaíno do Cerrado. Fala galera vascaína, Thiago Fontes, canal Vascaíno do Cerrado, trazendo mais um vídeo para o canal. Vamos trocar uma ideia, bater um papo sobre tudo que tá rolando no Vasco. Antes vou pedir aquela moral, deixa o joinha, deixa o like, que é importante para o canal ser indicado no YouTube. E se inscreve no canal, né? Às vezes a pessoa acompanha e não sabe que não tá inscrito, ou era inscrito e saiu a inscrição, dá uma olhadinha aí, se inscreve no canal, beleza? Bom, falar da UXBet, que é parceira do canal Vascaíno do Cerrado, o último bilhete também bateu, viu? Que tinha um gol do Vasco. Então, os últimos 2 bilhetes a gente acertou. Vou tacar mais um bilhetinho para amanhã, que é o que eu fiz aqui, ó. Amanhã no Campeonato Espanhol, o Real Madrid encara o Getafe. Botei que o Real Madrid vai fazer um gol na partida. O Fluminense encara o Cuiabá. O Fluminense também vai fazer gol. Bastar fazer um gol, já dá ok. E o Chelsea contra o Nottingham Forest. Coloquei que vai sair mais de um gol nessa partida. Tá dando por volta de 1,60 essa odd aí. É mais um bilhete aqui, é mais uma dica. Vem com a gente. O link tá aqui, ó. Primeiro comentário fixado. Clica, vai abrir uma janelinha. Coloca o código promocional do Cerrado. E o primeiro depósito ou Pix que você fizer no valor de até R$ 1.200, eles dobram em bônus para você usar na 1xBet, que é parceira do canal Vascaíno do Cerrado em 2023. Logo, logo tem novidade aí com parceria aqui no canal, beleza? Bom, vou falar aqui, vou começar falando aqui do gancho que o Barbieri tomou, né, de 2 jogos lá pela expulsão contra o Atlético Mineiro na primeira rodada. Ele já cumpriu um jogo de suspensão contra o Palmeiras, a suspensão automática, e iria cumprir uma nova suspensão agora contra o Santos em São Januário no domingo. Pois é, o Vasco entrou com um pedido de efeito suspensivo e o Tribunal de Justiça Desportiva acatou e concedeu o efeito suspensivo para o Barbieri, que vai poder comandar o Vasco diretamente do campo de São Januário. Vai ouvir ali os elogios da torcida, que não está muito satisfeita com o trabalho do Barbieri. Eu falei aqui que a culpa não é só do Barbieri, ela é muito mais complexa, mas o Barbieri está devendo pra caramba, né? Esse time do Vasco, ele até teve uma evolução numa pré-temporada, obviamente, jogando Campeonato Carioca, com times de qualidade duvidosa, e agora no Campeonato Brasileiro está tendo muita dificuldade, sobretudo quando o Vasco tem que propor o jogo. Aí é que as limitações do Vasco, elas ficam latentes, e as escolhas do Barbieri não têm agradado. O Andrei Santos é uma delas, o Alex Teixeira, enfim, o Orediano está no banco, o Eric Marques, que voltou agora a não ter tido mais oportunidade, o Bambu no lugar do Capasso, são os questionamentos da torcida com relação ao Barbieri. O Rodrigo, que a gente pediu para voltar, para dar aquela segurança para o sistema defensivo, não sei, eu não vou ficar detonando o Rodrigo, porque o que eu falei, o moleque não deveria ser a solução para o Vasco, ele nem deveria ser o titular do Vasco. É um risco a gente ter uma Rodrigo dependência para essa volância do Vasco, porque é um garoto que nunca disputou um campeonato profissional, nem sequer a Série B. Ele subiu agora para a Série A e se mostra assustado em campo. Contra o Palmeiras, eu vi que ele estava nervoso, né, errou bastante passe e tem caído de produção também, tá? O Rodrigo não tá legal. Então é difícil você chegar aqui e dizer que os jogadores não prestam, porque são os moleques que não deveriam estar sendo protagonista em uma Série A, mas foi o que fizeram pra gente, né? Colocaram a molecada, no final das contas, que a responsabilidade tá caindo no colo de quem? Galaza, o Peck, o Rodrigo, o Eric Marcos, o Marlon Gomes, a molecada da base, os carinhas que já estavam no Vasco, né? As grandes contratações que eram para bater no peito e resolver, seu Jair, Pedro Raul, né? Estão devendo pra cacete, estão devendo muito. Então tá aí, o Barbieri tá liberado para comandar o Vasco em São Januário no domingo. Bom, jogadores que não vão estar à disposição, o Juan Cruz e o Carabarral, eles não vão estar à disposição para o jogo. Por quê? Porque eles foram emprestados pelo Santos e por questões contratuais eles não podem enfrentar o time do Santos. Então não vão estar na partida. Falar em não enfrentar o time do Santos, o Santos tem sérios problemas para essa partida também.
isso pra gente nunca é uma boa notícia, né? Por exemplo, o atacante Mendonça lá, ele sentiu o adutor da coxa e ele é dúvida para a partida. Ele saiu ainda no primeiro tempo do jogo contra o Bahia e talvez nem viaje para o Rio de Janeiro para disputar esse jogo contra o Vasco. E mais uns 4 jogadores sentiram e são dúvida para esse jogo. Inclusive o Lucas Lima, que é o meia do Santos. Então o Santos cheio de problema, mas quando a gente ouve isso, time que não vence há muito tempo, jogadores lesionados, misto, vai botar reserva, atacante que não faz gol, não sei quantos jogos, a gente já fica assustado, porque sabe que o Vasco é uma mãe. O Vasco é o time que vai lá e ressuscita todos os mortos, né? Então tá aí os problemas com o Santos para a partida contra o Vasco. Agora eu vou falar um pouco da operação penalidade máxima. 2 cabeças rolaram hoje, são as primeiras cabeças que rolaram depois que começaram a citação de vários jogadores que se corromperam para quadrilhas, que pagam para esses jogadores tomarem cartão, fazerem pênalti. E os 2 são jogadores do Atlético Paranaense. Então o Atlético Paranaense sai na frente e demitiu e rescindiu o contrato do lateral esquerdo Pedrinho, de 20 anos, e do meia central, o equatoriano Brian Garcia, de 22 anos. Uma pena, uma tristeza mesmo. Você vê jovens com um potencial, uma carreira sendo jogada no lixo por causa de ambição, de ganância e de mau caratismo, que essa é a realidade. Uma vez que eu não posso ficar com dó, porque uma vez que você vai para o campo para tomar cartão e ser suspenso, para fazer pênalti, você tá ali indo de contra tudo que a gente fala com relação a esporte, né? A competir de igual para igual e sacaneando o torcedor que paga ingresso, a família, a criança, o jovem que fica em casa torcendo, que compra camisa, que se torna sócio, que sonha em ver o clube disputando títulos. E esses caras, o que eles fazem? Eles se vendem para atrapalhar os clubes. Então o Atlético Paranaense demitiu esses 2 jogadores. Tem vários jogadores afastados que também vão seguir pelo mesmo caminho, e tem uma terceira fase dessa operação que dizem, saiu lá no Rica Perrone, que vai revelar vários grandes jogadores de times grandes que vai impactar no Campeonato Brasileiro, com uma probabilidade até de suspensão do campeonato. Isso na terceira fase dessa operação. Então, jogadores que se corromperam e que, além de ser demitidos dos seus clubes, vão tomar uma punição certamente da FIFA e vai proibi-los de atuar por no mínimo 2 anos, parece. E aí, se tiver reincidente, se for jogadores que já fizeram isso mais de uma vez, aí é que não volta mesmo. É como eu falei, jovens que jogaram a carreira no lixo por causa de ganância, de ambição. Nem vou falar do valor, porque eu acho que quando as pessoas falam assim, pô, o cara recebe um salário de 200 mil reais e vai lá e se corrompe por causa de 50 mil, por causa de 30 mil, cara que recebesse um salário de 2 mil reais, que recebesse um salário mínimo como qualquer trabalhador honesto. Você não pode se corromper, se vender, ser corrupto por causa de valor nenhum. Você não está vendendo, você não está se vendendo, você está vendendo seus valores, você está vendendo o seu caráter, você está sujando com o seu nome, da sua família, né? Imagina olhar para a cara da sua esposa, dos seus filhos e encarar a sua família depois de você fazer uma merda dessa. Então, eu não gosto de discutir esse negócio de valores, um jogador que recebia X, porque se fosse, eu vejo gente falando assim, se fosse jogadores da Série B eu ainda entenderia, da Série C, porque os caras recebem salário pouquinho, né? Os juízes, não, qualquer um. Os que recebem salário alto e os que recebem pouco, né? Se você tem como preceito honestidade e caráter, que falta muito para o povo brasileiro, para muita gente no Brasil, para o judiciário, para a política, para as sacanagens que rolam no Vasco, para os agentes políticos, para tudo que rola de sacanagem nesse país, né? Se tivesse um pouquinho de caráter não se vendia, mas não é assim que as coisas funcionam no Brasil, infelizmente. Então tá aí as 2 cabeças que rolaram. Amanhã começa o Campeonato Brasileiro, ou recomeça, tem a 6ª rodada com 4 jogos, né? O Bahia, que vem de derrota para o Santos por 3-0 em Caruaru, que venceu o Goiás por 2-0. O Fluminense, que ganhou do Cruzeiro jogando em Minas Gerais por 2-0, recebe o Fortaleza, que empatou com 0-0 contra o Santos. O Vasco joga... Não.
apaga tudo que eu falei. O Bahia, o Urubu, o Fluminense encara o Cuiabá. Fluminense, que vem de vitória em cima do Cruzeiro, encara o Cuiabá, que perdeu de goleada para o Atlético Mineiro. O Palmeiras encara o Bragantino, Palmeiras que goleou o Grêmio, encara o Bragantino que empatou com o América por 2-2. O Atlético Mineiro que goleou o Cuiabá, encara o Internacional que perdeu por 2-0 para o Atlético Paranaense, né? Esses são os jogos de sábado. No domingo é que o Vasco joga. Domingo tem Atlético Paranaense ou domingo, Grêmio e Fortaleza, Vasco e Santos, Corinthians, São Paulo, Atlético Paranaense e Curitiba, Goiás e Botafogo, América e Cruzeiro. Essa é a 6ª rodada do Campeonato Brasileiro, que não vai ter jogo na segunda-feira, beleza? Porque aí eu acho que no meio de semana, da semana que vem, tem jogos da Copa do Brasil, e para o Vasco é semana cheia para trabalhar, descansar e preparar esse time para voltar voando na próxima rodada. Só que não, né? Não é isso que a gente tem visto, infelizmente. Então tá aí o Vasco, que está a 2 pontos do Z4 e a 3 pontos do G4. Eu vi gente falando, olha, você olha o copo meio cheio, o copo meio vazio. Só que o copo meio cheio, o Vasco a 3 pontos do G4, tem uma renca de times acima do Vasco. Agora o Vasco a 2 pontos do Z4, não, filho. Se o Cuiabá ganhar do Fluminense e o Vasco perder para o Santos, o Vasco estará na zona de rebaixamento na 6ª rodada do Campeonato Brasileiro. É isso que eu tenho para hoje. Agradecer aqui a força que todos têm dado ao canal. Deixa o joinha, deixa o like, se inscreve no canal. Grande abraço, fique com Deus e saudações vascaínas.